Então, galera, eu trouxe esse vídeo aqui para vocês que eu achei super interessante, que ele apareceu aqui na minha página do YouTube por dois motivos. O primeiro, porque esse vídeo ele mostra pra gente como é que muitos, para não dizer a maioria, ou quase todos, se não todos, os grandes influenciadores que acompanham o lore do World of Warcraft, eles estão insatisfeitos com a maneira como a Blizzard está contando a história. Porque aqui no Brasil, muitas vezes, por a gente ter poucos influenciadores, ou hoje em dia nenhum, que curte o lore, que fala sobre lore, como muita gente, muito influenciador, tem um certo receio de criticar a Blizzard e não tem problema nenhum, algumas pessoas acabam tendo a impressão de que só eu que estou reclamando, que todo mundo gosta da história, que a história tá maravilhosa, que é a perseguição do Lorde, quando na verdade, quando você vai lá fora, todo mundo que gosta do lore tá criticando. Então, primeiro ponto. O segundo, porque esse vídeo é sensacional, que ele mostra como é que a Blizzard está tratando a história em Dragonflight. Que você tem um patch que ela conta uma história e o patch seguinte contradiz a história que ela contou anteriormente. Como é que ou a Blizzard não sabe a história que ela está contando, ou às vezes ela corta uma história e aí a história fica sem sentido, que muitas vezes a gente tem essa impressão, tá? O que é esse vídeo aqui que eu estou falando para vocês? Esse aqui é um vídeo do Acolon, que é um influenciador sul-africano, esse barbudo aí que está aparecendo. Ele é um influenciador focado no lore. O que ele gosta de falar do World of Warcraft é a história, é falar sobre lore. Então, ele faz vídeos sobre lore, ele faz vídeos sobre especulações da história, é o que ele gosta, né? E ele é considerado um dos influenciadores que mais conhece a história do jogo, junto com o Nobel, junto com até com o próprio Pyromancer, que eu já trouxe aqui para vocês, tá bom? Mas então, o que ele está trazendo aqui nesse vídeo, só para contextualizar vocês. Nesse vídeo, ele está rebatendo um seguidor dele, que estava dizendo que a história de Dragonflight é muito boa, que o Steve Denhauser conta uma história muito boa. E aí ele trouxe uma cinematic para mostrar, para provar como é que a Blizzard não segue a própria história que ela estabeleceu, beleza? O nome do vídeo é Você está... You are delusional, você está delirando. É o nome do vídeo, tá? Vamos lá. O vídeo vai ter inglês, mas vai ter legenda aqui embaixo e eu vou parando para explicar. Vamos lá, galera. E eu vou colocar o link aqui embaixo para quem quiser ver o vídeo original. Listen, right? You have the theory. So you are the player that tells me, actually, Akalon, the fact that Viranoth joins the aspect makes perfect sense. Só para contextualizar um pouquinho mais. Eles estão debatendo sobre a questão da Viranoth ter se juntado a Alexstrasza no último patch, tá? O que é isso, para quem não lembra? Porque eu sei que a história é confusa, eu sei que muita gente não acompanha a história. Os dragões mevistas, existem 4 dragões que são os líderes dos dragões mevistas. Você tem Razagast, que morreu. Você tem o Firak, que é o dragão do fogo. Você tem o Iridikron, que é o dragão da terra. E você tem a Varinoth, que é a dragonesa do gelo. Beleza? A Varinoth, eu sempre troco o nome dela. Ela era nossa inimiga. E no último patch, ela decidiu se juntar a Alexstrasza, se juntar aos dragões titânicos para enfrentar o Firak. Beleza? E o que o seguidor, o viewer, tá falando para ele, cara, essa história faz todo sentido. A Blizzard mostrou pra gente por que essa história faz sentido. Ele tá dizendo, não, cara, essa história não faz o nosso sentido. Vamos lá. Because she doesn't want to destroy life, she just wants to stop the Titans. Yeah? That's your approach. I mean, this cinematic comes up, and you stand there. What? What's your retort to me with this cinematic? Like, let's just humor me for a second. Just listen to the words of this cinematic, and then explain yourself. I knew you would come. Peraí, galera, a Viranoth, ela se juntou a Alexstrasza no último patch. No patch antes dele é quando teve essa cinematic, que foi a primeira vez que elas se encontraram em Dragonflight, tá? Vamos lá. After you forced us into slumber in that Titan prison, you came to me. You heard me. Every word. You said it doesn't feel like a victory. Not without you. How could you say that? After everything, You were my dearest friend. losing into this conflict broke my heart.
You promised me you would not force the Titan's will upon us. But the eggs, Alexstrasza. All right, so up until this point, Veranoth isn't just a little peeved with Alexstrasza. She hates her. She hates her for everything that she had done. Most importantly, Alexstrasza and the Titans killed their children. And before anyone goes, well... Só para contextualizar aqui mais uma vez. Porque o que o Apolo está dizendo? O seguidor diz, faz sentido a Viranoth ter se aliado a Alexstrasza, porque ela não é sanguinária, ela não é vingativa como Firak. A história que a Blizzard está contando pra gente é a Viranoth, ela se voltou contra os seus irmãos, o Iridikron e o Firak, porque o Firak tá procurando vingança, quer matar todo mundo, e ela não quer vingança, ela não quer matar todo mundo, tá? Só que ele tá mostrando a cinematic mais antiga. Actually, if you are an incarnate and your kids are born as order-infused dragons, those kids are dead to you. Sim. It doesn't matter at that point that they're still technically dragons. They're not your fucking dragons. They belong to the Titans now. That's a pretty, as far as I'm concerned, that's a pretty big deal, you know? You literally just turned our children without our permission. When you expressly said you wouldn't do that, you turned them into your dragons. You just watched as the Titans did this. But keep watching. The good part that really fucking elbows your theory right in the cock is about to come up. You did nothing while your masters warped our children, still in the shell. That abhorrent act should never have happened. And I regret my part in it. Só um pequeno detalhe que me incomoda muito na narrativa, como é que a Blizzard conta a história. Porque aqui, né, nessa expansão, a Blizzard várias vezes quer contar pra gente que a Alexstrasza, ela está arrependida do que aconteceu. Ela está arrependida da maneira como ela tratou os dragões, e ela está arrependida da maneira como ela tratou os Mevistas. Ela está super arrependida. Só que em todos os anos da história do World of Warcraft, ela nunca se mostrou arrependida. Sacou? É aquele tipo de coisa. Como é que você quer que eu acredite que você está arrependido se você só diz que está arrependido quando eu te ataco e aí você quer que eu pare de atacar? Sendo que você antes, quando estava tudo bem, quando você estava vitoriosa, quando você estava ganhando, você nunca falou que estava arrependida. É muito forçado, mas vamos continuar. Every day, your lies have grown sweeter. Honey to hear. Veranoth here, right? And this is not even yet the elbow in the cock, right? This is just the sort of slap on the balls. Veranoth is just, she's taking your theory, balls dangling here, and she's just slapping them at the minute, right? All the facts she's throwing against the balls. You're starting to feel the pain. You're starting to kind of crumble under the pressure of your own fucking mistakes here. But it's coming, right? She's sitting up. She is pulling back. Like, this hand is actively being pulled back. She's about to deliver one of the biggest haymakers to your balls you have ever experienced. She calls her out here. Yeah? Exato. You are lying to me. Exato. So clearly, Veranoth doesn't believe a word Alexstrasza has to say about any of this. Sim. She believes that Alexstrasza is actively lying to her about everything. Exato. And poison to taste. Viranoth, you have always fought for the good of dragonkind. But Iridikron does. This is what you say. This is your theory, right? Alexstrasza is where you got your theory. You have always fought for the good of dragonkind. She just wants to stop the Titans. She doesn't want to kill all life on Azeroth. Let's hear. Let Veranoth tell you what she wants. Does not. Vengeance is all he craves. Still so naive, Alexstrasza. Believing that the world we once shared still exists. It is gone. And so, yes, all that remains is vengeance.
Tá, tá, And tá. right there, you should actually be crumbling in pain. Your balls have just been slapped into your throat. Like you are literally choking on your balls. Your theory has just crumbled under the weight of its own incompetence. And you are still telling me that with a fucking straight face, you tell me, oh, but, you know, Farak went too far. She says, all that remains is vengeance. Which Farak is literally enacting. Tá fazendo. And Viranoth, fucking 2 seconds later, walks over to the aspects. And not only, because your theory may still have, like, dangled, you know, just held on for dear life. Like one of those fucking Mission Impossible movies, right? Just barely holding on. If Viranoth warned them and then left, right? But Viranoth doesn't just warn them. She warns them and then, wait for it, joins them. This shift in narrative here should give you whiplash if you have any form of intelligence. Like, if your IQ is higher than 60, this should give you whiplash. You should be going, what the fuck is going on? Like... And then you should desperately go play the story and go, I must have missed a chapter. There's at least 2 chapters that I have not seen yet because something here isn't making fucking sense to me. Like, I don't understand how the fuck we got from year to year. What is going on? But apparently no one has the IQ to just go, yeah, these 2 things do not fucking mix. Instead, the players come up with this weird copium take, right? Out of their fucking arseholes, they pull this copium, like literally stick the hand right up into the bumhole and pull out this weird theory that is... I just showed you how that theory is disproven by Viranoth herself. And you want to sit here and tell me, well, Danuzer is actually a good writer? Like, Danuzer knows what he's doing. No. Só pra simplificar, basicamente o que ele tá dizendo, cara, e eu concordo, é tipo, num patch ela diz, a Alexstrasza fala, você lutava pelo bem dos dragões, o que o Iridicron quer é vingança. E ela fala, a única coisa, Alexstrasza, o mundo mudou. A única coisa que sobrou é vingança. Aí no patch seguinte, que o Firak começa a vingança dele, ela, não, você passou do limite. Nós não devemos nos vingar. Vou me juntar aos meus inimigos mortais. A história não casa. Por que não casa? E eu não estou falando que ela não pode chegar nesse ponto de se juntar aos aspectos, se juntar a Alexstrasza. O problema é como a história é contada. A história não foi contada. Tá faltando ali 1 ou 2 capítulos para explicar essa transição dela. E isso é o problema que acontece o tempo inteiro na história do World of Warcraft. A história não é explicada. Os personagens, eles mudam de opinião, eles fazem coisas que não fazem o menor sentido pela história que foi contada. E aí os jogadores que ficam no Copium, eles ficam inventando teorias para a história fazer sentido, mas aquilo é só uma teoria. Que pela história que foi contada não faz sentido. A gente só pode levar em conta a história que foi contada. Se a história que foi contada não faz sentido, é incoerente, a nossa teoria para fazê-la coerente não resolve os problemas, não resolve a falha da história. É só uma teoria. Que para ser verdade tinha que estar no jogo, mas não está no jogo. Esse é o problema. Vocês viram? Literalmente, num patch ela diz, para mim só sobra vingança. Aí no patch seguinte, o Firak está se vingando. Opa, vou me juntar a meus inimigos mortais. Não faz sentido. Se essa era a história que a Blizzard queria contar, o que deveria ter acontecido? Isso aqui deveria ter acontecido durante o leveling. Lá no início, quando a gente está fazendo as quests, tem esse encontro. Aí no primeiro patch, o Firak, o Iridicron, começa a fazer umas coisas pesadas, começa a matar o dragão, aí você começa a ver que a Viranoth não está muito satisfeita com aquilo, acho que eles estão passando do limite. Aí depois, no outro patch, eles fazem mais coisas ruins, ela discorda dele, elas brigam dele, e aí no outro patch,
ela fala com a Alexstrasza ainda confuso o que vai fazer, e aí no outro patch ela vira. Sacou? A história tem que ser narrada. A história tem que ter uma evolução. O problema do WoW é que não tem uma evolução. O carcereiro de uma hora para outra. E do nada apareceu o cara que é o grande vilão da história do World of Warcraft. Mas cadê a evolução dele? Cadê a transição dele? Cadê a jornada dele? A própria história da Alexstrasza. E ficou muito legal a Alexstrasza com esse olhinho. A gente nunca, em toda a história do World of Warcraft, viu a Alexstrasza se arrepender do que ela fez. Ela tão chorosa assim. Aí, de repente, chega a expansão, ela chora pra tudo. Tudo que ela fez tá errado. Faltou aquele meio para explicar pra gente. Ela deveria ter mostrado isso nas outras expansões. A gente sentia que tem alguma coisa incomodando ela. Só que não. É do nada, literalmente é do nada. De uma hora pra outra, eles viram, eles mudam. Sabe? O Raffion viu um crescimento da história dele, estava se tornando um adulto, estava se tornando uma pessoa mais memorável. Aí do nada ele volta a ser criança, porque os devs não querem que ele seja o líder. Aí do nada aparece o Ebissel, que apareceu em umas questzinhas lá em Dragonflight, aí agora ele se torna o cara que ficou afastado da Revoada durante milhares de anos. Ele é a pessoa certa para se tornar o líder. Por quê? O Sabellion, no Sabellion, cara, a história dos dragões negros, pra mim, é ridículo. Porque durante o leveling, fica evidente pra mim que o Raffion tá sendo uma criançona e o Sabellion tá sendo um adulto da casa. Refaz as quests do leveling pra você ver como o Sabellion, em nenhum momento ele se comporta como uma criança, ele se comporta com aquela pessoa que tem a visão mais à frente, que tá pensando realmente nos dragões, que tá pensando à frente. Aí no patch seguinte, ele fica com briguinho junto com o Raffion. Do nada. Aí eles colocam um terceiro dragão que não, ele que vai se tornar o líder. Pá. Sabe? E é o tempo inteiro assim, eles não desenvolvem histórias. Sabe? Parece que eles querem só colocar momentos épicos. Eles vão jogando a história colocando momentos épicos. E aí a gente fica tendo que criar teorias sobre como é que isso faz sentido, mas é apenas teoria. Não explica o fato e não resolve o problema da história não fazer sentido. Tá? Muito legal esse vídeo, porque isso aqui pra mim é assim. Sério. Alguém acha que essa história foi bem desenvolvida? Como eu disse, não tem problema se eles quisessem que a Varinote ela se juntasse aos dragões titânicos, aos aspectos. O problema não é esse, é como foi essa transição. Depois de ver isso aqui, depois dessa explicação, vocês acham que essa história foi bem contada, ela foi bem trabalhada? Ou foi mais uma história rushada? Vocês acham que ficou corrido, ficou sem sentido da maneira como aconteceu? Isso aqui literalmente foi no patch passado, aí nesse patch ela se junta, ela se alia. Não é que ela avisou ao Firak que aí vai querer destruir a árvore da vida. Não, ela, além de avisar, ela se junta aos aspectos dragônicos. Não faz sentido. É óbvio que é forçado, é óbvio que é exagerado.